Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Sim. Eu sou Cíntia Soares, mentora em negócios e metodologia em educação musical. E hoje eu tenho uma convidada que, além de ser uma super empresária, uma super mulher, ela é minha amiga. E tudo que ela fala faz muito sentido para mim e com certeza vai fazer sentido para você também. A minha convidada de hoje é a doutora Juliana Grasso. A Juliana, ela é mestre em ciências, ela é empresária, psicóloga e mentora de empreendedoras. Ju, que prazer ter você aqui hoje. Muito obrigada pela presença, em ter aceitado o convite. E como eu acabei de falar, você é tanta coisa que eu gosto muito sempre de estar com você. Tudo que você traz nas suas mentorias, na sua temática, faz muito sentido para mim e eu tenho certeza que vai ajudar muito e clarear muito para as pessoas que estão assistindo esse nosso episódio hoje. Obrigada, viu? Querida, eu que te agradeço, né? Falo sempre para você, você é uma pessoa que me inspira muito, né? Não é à toa que a gente se conectou de uma forma tão profunda e é uma alegria imensa estar aqui com você e poder compartilhar com você, né? E com as pessoas que também te admiram, todo esse caminhar aí de empreendedorismo, de uma vida sem burnout. Então, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Maravilha. Ju, conta um pouco como que você começou a sua carreira acadêmica, a sua carreira no corporativismo, né? Afinal de contas, você trabalhou muito tempo em empresas e agora mentorando. Conta um pouquinho dessa sua trajetória de vida e profissional pra gente. Sim, é interessante porque minha primeira formação foi em administração de empresas, né? Eu tinha um sonho de empreender, eu queria lá atrás ser veterinária. Então, todo o meu caminhar de criança, eu era aquelas que assim, caía passarinho do ninho, eu ia lá cuidar e as pessoas sabiam muito disso. Você desde sempre gostava de cuidar. Exatamente. Eu acho que na minha linha de vida, de tudo que eu desenvolvi ao longo da minha vida, você tem razão. Tinha mesmo esse componente do cuidar. E então, né, pensando aí de criança, veterinária, gostava de bichinhos e tudo mais. Mas eu gostava de bichinhos que tivessem bem, não necessariamente os bichinhos doentes. Então eu pensei, bom, eu vou trabalhar então na administração, porque eu posso abrir uma loja, abrir um pet shop, enfim, né? Posso trabalhar com os animais, mas não diretamente, né, com a saúde ou, na verdade, a doença. Foi maravilhoso. Fiz administração, mas acabei que não fui, né, para o lado aí de pet shop e tudo mais. Eu fui para o lado educacional, então trabalhei durante quase 12 anos numa empresa que tinha também educação corporativa e foi assim, anos muito intensos, né, porque eu entrei no início, né, da empresa e eu cresci com a empresa. Então, já muito jovem, eu liderava muitas pessoas, muitas vezes até 2, 3 vezes mais velhas do que eu, né? Abrimos filiais em várias localidades do país. Então, assim, com 30 anos eu já era diretora executiva, diretora acadêmica e tinha aí já uma carreira muito sólida, né, na área corporativa. E foi aí que a minha história começou a mudar um pouquinho, né? Porque imagino que muitas das pessoas que também ouvem a gente, empreendedores, empreendedoras, empresários e empresárias, quando se veem ali, né, no fluxo, no flow, fazendo aquilo que gostam, se sentem muito bem com isso, acabam extrapolando um pouco alguns limites, até por não se conhecer e não perceber os próprios limites. E isso aconteceu comigo também com 30 anos. Então, eu tinha essa carreira, né, essa construção de carreira que, enfim, me trazia muita realização pessoal, profissional. Na época, meu filho tinha 3 anos e eu tive um burnout. Então, eu saí para trabalhar, né, com aquela energia, para resolver as coisas. Comecei a sentir meu braço esquerdo meio dormente, comecei a ter taquicardia, mas assim, não, isso não é nada, minha gente, isso é estresse, eu vou trabalhar, mas eu comecei a achar estranho. Falei assim, acho melhor eu não ir trabalhar, eu vou fazer a volta e vou voltar para casa. E olha aí um outro mito que, né, não sei se acontece com você, se acontece com as pessoas que ouvem a gente, é o mito da autossuficiência.
não preciso de ninguém, eu resolvo tudo, seja na parte da minha saúde, seja no trabalho. Isso, né, é um dos fatores, eu já adianto aqui, que pode levar a gente para o burnout. Então, cheguei em casa, não avisei ninguém, encontrei uma amiga, né, uma vizinha na garagem e falei assim, olha, eu não estou passando muito bem, mas já falei com um amigo meu cardiologista, ele falou que é estresse, mas ele me disse para ir para o hospital encontrar com ele, para ele fazer uns exames, já me conhecia, né? E fomos, então, pro hospital, fiz vários exames e, claro, né, para além, depois de percorrido, então, essa trajetória do físico, Juliana, você teve uma crise de ansiedade, isso é um burnout. E aí eu tive que rever, então, toda a minha trajetória, toda a minha vida profissional. E aí começaram outros capítulos. Mas eu falei já bastante, não sei se eu continuo, porque a gente se empolga, sabe? Eu e assim a gente começa a conversar, e aí... Exatamente. A amizade funde, mas é uma delícia, porque a gente tem essa liberdade. E você me falando isso, eu tive um burnout. Agora, aos 45 anos, talvez eu já tenha tido alguns outros, mas não tinha percebido. Eu acho que eu já tive, sim, alguns outros, mas não tinha percebido. Mas agora eu tive um burnout que eu não tive isso como que você teve, de esse sentimento e essa ação de não estou bem, vou parar, não vou trabalhar. Eu fui indo. Fui indo, faz uns 6 meses que eu tive agora, aos 45 anos. Eu fui indo, até um momento que eu não tinha mais energia. Que eu acordei um dia e falei assim, eu não quero fazer mais nada. Eu não quero continuar chorando, triste. Eu não quero continuar, eu não quero mais mentorar, eu não quero mais dar aula, eu quero parar. E eu tive um outro sintoma, diferente do seu. Então, esclareça um pouquinho quais sintomas podem ser esses do burnout. Porque eu ouvi o seu, tenho o meu. Cada pessoa em casa pode ter os seus, né? Que você tá aí lembrando. O que você falou, a autossuficiência, isso é, na verdade, um monstro, né? Pro burnout. Sim. E o meu público, o público de donos de escola de música, temos muito isso. De você querer fazer tudo. E nós não somos bons em tudo. E tem outros especialistas que são melhores do que a gente em determinados assuntos e que vão fazer um trabalho muito melhor. Então, você faz bem, mas foca no que você faz de melhor. E você transfere o que você gasta muita energia, porque o que a gente não é bom em fazer, a gente gasta muita energia, tanto de tempo quanto energia vital mesmo, né, do corpo humano para fazer. Então, delegar isso para outras pessoas, isso para mim tem sido assim muito fundamental, e muitas vezes a pessoa não faria como eu faço, mas não tem problema. E outras vezes a pessoa faz muito melhor do que eu faço, que é o que eu venho me deparando agora. Aumentando o time, contratando pessoas que têm demandas, que fazem demandas muito melhores do que eu. Então, assim, isso para mim foi um grande aprendizado. Ju, então conta, por favor, quais são esses sintomas que as pessoas podem sentir do burnout e logo após do sintoma, o que a pessoa já pode fazer para ter uma atitude ali para já barrar isso. Perfeito. Eu vou até, se te contar um pouquinho mais, vou avançar um pouquinho na minha história, eu acho que eu já vou te respondendo, né? Então, isso que eu senti é uma das possibilidades, né? Então, o que você trouxe, e na verdade, assim, no meu caso, foi um ápice. Então, já tinham muitos sinais, né? Já tinha muita coisa acontecendo. Então, eu tinha muita tensão muscular, né? Eu tinha muita tensão maxilar, pescoço. Eu estava o tempo inteiro em alerta, só que foram sinais que eu não ouvi. Então, a partir desse momento que eu tive essa situação, que eu fui para o hospital, e aí depois de uma série de exames, porque eles começaram, né? Cardiológico, não, tá tudo bem, então vamos fazer, né, o cérebro, o que está acontecendo, que está dormente. Então, o que aconteceu a partir daí? Que é uma característica importante, porque ainda que eu estivesse numa empresa, eu era diretora da empresa, ou seja, eu era a pessoa que, né, direcionava, eu era a pessoa que muitas vezes apoiava. Quando eu via, né, funcionários, enfim, pessoas que estavam ali comigo, vivenciando um pico de estresse ou, né, eventualmente algumas questões relacionadas à saúde mental, ainda que ainda não fosse, né, meu trabalho direto, eu trabalhava na gestão, a gente começa a perceber que existem algumas coisas que a gente precisa ficar atento, e quando a gente não está atento, a gente deixa as coisas passarem. E como eu era diretora, e assim como os empreendedores, empresários e empresárias que nos ouvem, a gente não tem uma outra pessoa que vai dizer para a gente, olha, Ju, dá uma parada, olha, né, vou afastar você então durante alguns dias para você descansar, ou olha, tire suas férias.
quando a gente está numa posição de liderança, quando a gente é empreendedor, não tem outra pessoa. E é por isso que a gente chega nesse limite. Por isso que a gente chega muitas vezes nesse lugar de, olha, eu não aguento mais, eu quero sair. Então, o que eu fiz? Não foi imediato, então eu não saí imediatamente, mas eu tive um período de adaptação, primeiro porque, né, de novo, uma característica, né, eu até falo de quem teve burnout, ou da maioria das pessoas, é um nível muito alto de responsabilidade. Então, eu tive durante 7 meses todo um trabalho de planejamento e treinar a pessoa que, né, ficaria no meu lugar, me organizar também, né, que isso é o que eu também trabalho na minha mentoria, que é me organizar para conseguir e ajudar, né, as mulheres que eu mentoro a se organizarem, a se planejarem, a perceber de si, se conhecerem um pouco mais. E foi aí então que eu fiz uma transição de carreira e fui estudar psicologia. Da psicologia, fiz o doutorado, né, em ciências, e hoje meu trabalho é ajudar mulheres empreendedoras a terem os seus negócios com lucratividade, mas integradas a quem elas são, preservando aí a saúde física, a saúde emocional, mas sim, né, afinal, quando a gente abre um negócio, a gente coloca a nossa alma ali, né, e o resultado também financeiro é o que faz com que a gente siga. E aí eu começo a contar para você, então, quais são as outras coisas, pontos de atenção, né, sintomas, que se você começa a perceber, é importante minimamente fazer uma reflexão, começar a se estruturar para mudar um pouco algumas coisas, né, da sua rotina do dia a dia. Então, assim, o cansaço, a exaustão é um dos sintomas mais relevantes quando a gente começa a pensar em burnout. A falta de vontade, né, de trabalhar, e aí fica muito difícil para a gente que ama, que, né, tem a nossa alma no negócio, que é, como assim? Como eu não estou conseguindo ter força para ir fazer o que eu mais amo fazer? E isso gera mais, complica mais ainda, porque gera um conflito muito grande. Então, exaustão, irritabilidade, tensão muscular, alerta o tempo todo. Claro que alguns desses sintomas, eles são também parecidos com outros transtornos, como ansiedade, como depressão, mas pode acontecer se a gente não para prestar atenção, acaba vindo tudo junto e aí, claro, né, o tratamento acaba ficando, não vou dizer que mais difícil, mas a gente precisa de mais tempo, né, e uma maior cuidado, uma equipe mesmo multidisciplinar para cuidar dessas questões. Com certeza. Bom, quem aí já está assistindo que está pensando, olha, eu estou com burnout, estou com esses sintomas, estou percebendo que eu estou no limite. Quando a gente percebe esse momento, o que tem que fazer? Para onde vai? Com quem conversa? É psicólogo? É médico? A família vai ajudar? Ou a família às vezes não sabe muito bem o que falar? Porque na minha casa, meu marido falava assim, você precisa descansar mais. Mas é algo assim que não é palpável. E é algo assim, eu sei que eu preciso descansar mais, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Sim. Então, quem a gente procura? No meu caso, eu comecei a fazer terapia, não largo mais. Maravilhoso. Porque até a gente estava conversando antes de vir para cá, semana passada, essa semana, foram semanas que eu tive que tomar decisões elas tinham que ser assertivas e de grande responsabilidade para minha carreira, para o meu negócio, e isso desgasta. Isso desgasta, porque é algo que eu não sou técnica, eu não sou uma CEO de uma grande empresa que assina 30 contratos por dia. Então, para mim, ler um contrato, um grande contrato, assinar isso, ter essa demanda, é algo que realmente me tira total da zona de conforto. E a gente daí tá sempre numa zona de desconforto. Então, quando eu percebo isso, o que eu tenho que fazer? Com quem eu converso? Que lugar eu vou? Para quem eu peço ajuda? O que você orienta em relação a isso? Sim, eu acho que tem algumas coisas que são importantes. Inclusive, nem todos os sintomas necessariamente precisam ser tratados com medicamento, né? Às vezes a própria psicoterapia, ou mesmo uma autopercepção e uma mudança, né? Não só na rotina, mas, por exemplo, uma coisa que acontece demais, e uma mentorada minha foi um caso clássico, né? Assim, infecções seguidas. Tava, né, no meio de um lançamento, muita coisa acontecendo, e assim, infecção de garganta, infecção nos olhos, eu falei assim, peraí um pouquinho, vamos dar uma olhada nisso. E aí o que acontece? A gente precisa procurar, vamos dizer, se a gente está num momento de pico, então, que nem você falou, né? Não tem mais vontade de fazer nada, tá sem energia e tudo mais. A gente já chega num momento que é muito importante procurar ajuda ou de um psicólogo ou de um psiquiatra. Eventualmente, né, quando é um trabalho complementar e conectado,
normalmente os próprios profissionais já sabem, né, que o psicólogo consegue perceber quando é necessário, né, dentro de um processo psicoterapêutico, que tenha também um complemento, né, médico. E o médico também hoje, a gente já sabe que para vários tratamentos, apenas o tratamento medicamentoso, ele não funciona, porque a gente não trabalha a causa. Então, num primeiro momento, eu diria o seguinte para você: dependendo do nível de prejuízo que esse sintoma está causando na sua vida, aí é importante já se encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra. Agora, a gente tem duas situações. A gente tem uma situação de quem se identifica com alguns dos sintomas e está num momento de fazer mudanças, né? E tem uma outra pessoa que já passou por isso, mas ainda precisa de direcionamento para que não aconteça de novo. Né? A minha mentoria, ela trabalha nessas duas frentes. Então, eu atendo empreendedoras, mulheres que têm aí a alma, né, e se colocam a serviço, né, de outras pessoas, produzindo coisas importantes, mas que se perdem um pouco no caminho. Então, a ideia é sempre conseguir olhar para essas situações e manejar, seja no comportamento, no contexto, com as metas e estabelecer um plano de ação. Show de bola. E é isso que eu tenho feito. Quando eu tô muito estressada, muito cansada, o que me abastece, por exemplo, é a minha família. Então é um momento que eu paro tudo, eu grudo na minha filha, no meu marido, na minha mãe. Eu grudo nas pessoas que eu gosto e fico junto com eles, porque isso me abastece. Eu acho que encontrar também os pontos e os prazeres da vida. O que te abastece, o que você gosta de fazer. Tem gente, por exemplo, que gosta de cozinhar. Não é a minha preferência. Prefiro comer uma boa comida. Mas, enfim, fazer atividade física, né? Então, o que a pessoa encontrar o que gosta para ir fazer. Pessoas, por exemplo, que gostam de tocar um instrumento musical. Porque há uma dicotomia aí. Quem é professor de música, chega no final de semana, eu não quero chegar perto do instrumento. Porque a gente é meio atrelado a isso, a trabalho. Sim. E quem não é, no final de semana ou nas horas de lazer, o instrumento relaxa. Então também tem você às vezes se distanciar do trabalho mesmo, nesse momento, que é o que eu venho fazendo. Eu acho que isso é um ponto, né, Ju? Você traz uma coisa muito importante. Descobrir o que gosta de fazer e investir nisso. Descobrir o que gosta de fazer, e às vezes a gente chega num momento da vida que não tem jeito, a gente foi chamado, né, ali a entregar, a trabalhar, né? E olha só, quando a gente trabalha numa empresa, vamos falar do padrão, né? Tem ali um horário de trabalho, eventualmente a gente até fica preocupado com algumas coisas. Quem empreende, não. Quem empreende está o tempo inteiro. E assim, eu venho de uma família de empreendedores, eu sou empresária, empreendo, meu marido é empresário, de família de empreendedores. Então, assim, é o tempo inteiro, se a gente não presta atenção, com a cabeça vibrando pelo negócio, novas ideias, etc. E aí o que acontece? A gente se percebe sem o limite, inclusive, do tempo. Então, um empreendedor, ele não vai falar assim, ok, eu entro, já começa daí, né? Não tem muito essa. Eu entro às 9, das 9 às 6, eu vou então fazer... Não, o empreendedor está o tempo inteiro pensando no negócio. O que tá ok. Porém, tem coisas que a gente precisa estabelecer como inegociáveis se a gente está querendo ter um negócio próspero e uma vida próspera. Porque eu te digo assim... por experiência, né, do que eu vivi e das várias pessoas que eu atendo. Ter um negócio próspero que acabe com a nossa vida leva a lugar nenhum. E também não conseguir ter o equilíbrio, aí você falou um pouco da busca do prazer, né? Então também só olhar para aquelas coisas que dão prazer e também não focar naquilo que a gente quer, naquilo que é o nosso objetivo maior e mais de longo prazo. Então acho que duas coisas são importantes. O equilíbrio, se dar limites, isso é difícil, né? Porque empreendedor, empresário, ninguém quer limite. Não é à toa, uma das características, né, de alguém que empreende é a liberdade. Mas é necessário se colocar algumas coisas, e você falou uma delas que é o exercício físico, inclusive como fator protetivo para várias questões de saúde mental. Exercício físico, se você gosta, né, de meditação, e aí eu já conto que é outro mito. Então a meditação eu preciso ter um espaço, sentar naquela posição lótus e fazer... Não, meditar, atenção plena, é você parar alguns momentos do seu dia
e se conectar com o seu corpo, se conectar com o que você sente, se conectar com os seus pensamentos e colocar na agenda. Porque eu falo isso muito para as minhas mentoradas, né? A gente não falta com o cliente. A gente não tem... É impossível, imagina que eu vou deixar de servir aquilo que eu, né, me proponho a servir. Mas deixa de ir na academia, deixa de fazer massagem, deixa de ir no médico. E assim, isso é grave, né? E não é uma pessoa só. É um padrão que, se a gente não toma cuidado, a gente acaba... O negócio, ele toma conta de tal forma que aí a gente fica sem saúde e aí as duas coisas ficam, né? Como diriam aí, meio capengas, né? Com certeza, com certeza. Ju, a gente... Ao tal... Como que eu digo? As pessoas sempre falam do ponto de equilíbrio. Uhum. Meu Deus, como é difícil achar esse ponto de equilíbrio, se é que ele existe. Uhum. E também que, assim, para você não ter burnout, você tem que ser zen. E eu não sou zen. Eu sou uma pessoa acelerada. Eu sou uma pessoa executora. Eu sou uma pessoa que, se alguém me desafia e fala tal coisa, você não vai conseguir. Ah, mas daí que eu vou. Uhum. Aí que eu vou até conseguir, não para provar nada para alguém, mas para realmente me desafiar. Ou se alguém pensa, né? Ah, será que ela vai conseguir? Ou se eu mesmo me desafio, puxa, será que eu vou conseguir fazer isso? Aí eu vou. Eu calculo, às vezes eu recuo, vejo como que eu vou fazer, mas eu vou até o final. Mas eu não sou uma pessoa zen. Uhum. E muita gente não é. E geralmente quem tem burnout não é zen. Como que a gente encontra esse ponto de equilíbrio? E como que a gente pode, sem ser zen, porque eu vejo muito dos meus mentorados, dos colegas de trabalho, das nossas amigas mentoras, das pessoas da família, e nos dias de hoje são 1000 coisas para fazer. Uhum. Desde que você abre o olho até você fechar, você trabalhou, você levou e buscou o filho na escola, você passeou com o cachorro, enfim, você foi no supermercado, você resolveu 1 milhão de coisas pelo WhatsApp, né? Você tomou ali muitas... Às vezes você não tem uma grande decisão, mas você teve micro decisões que você teve que tomar durante o dia. E isso traz uma exaustão. Uhum. Então, como que a gente, novamente, previne isso sem ser zen? Uhum. Né? Eu encontrei o meu ponto de equilíbrio, que quando eu tô em muita exaustão, eu paro e me dedico aí ao que eu gosto. Como que a gente fazer isso sem ser zen? Muito legal isso que você trouxe, Si, porque é o seguinte, tem essa... E às vezes, olha que engraçado, né? As pessoas às vezes me escrevem, né? Porque me conhecem no Instagram e eu normalmente trago, né? Nas minhas, enfim, nas postagens e tudo mais, sempre esse convite, né? De, olha, vamos olhar para dentro, vamos se perceber. E eu às vezes até falo assim, olha, não é porque é zen, não. É porque, assim, para a gente produzir e performar o quanto a gente quer e o quanto faz parte da gente, a gente precisa ter esse lado do cuidado. E quando você fala do equilíbrio, tem uma questão importante que é o equilíbrio, o ponto de equilíbrio, este é uma miragem. E é por isso que a gente fica confuso. Porque as pessoas digam assim, não, mas não existe isso de equilíbrio. Né? Qual é esse ponto de equilíbrio? Este ponto, ele é flutuante. Então, imagina que esse ponto de equilíbrio, ele está no mar, sobre as ondas, né? Tem momentos da nossa vida que o equilíbrio é pauleira. Por quê? Porque demanda da gente uma energia maior, demanda da gente uma entrega maior. Agora, tem momentos que o equilíbrio já é um pouco mais tranquilo. O problema, e é aí que as pessoas, é como se elas se retiram do lugar de procurar esse equilíbrio. Por quê? Uai, mas se eu chegar nesse ponto, ele é um ponto fixo. Ele não é fixo. Então, é a primeira coisa, não tem como chegar no equilíbrio. O que a gente precisa fazer é ir se conhecendo para, como você falou, poxa vida, essa semana tá puxada, eu tô muito, muito cansada. Então, olha, para esta semana eu preciso dar uma segurada. Então, se eu tenho, né, e a gente até falou, inclusive, para estarmos aqui hoje. Tivemos aí, você uma semana super corrida, eu também, né, viaja, volta e vai, né, eu não sou de São Paulo, volto para lá, vem para cá. Então, assim, ok, eu sei disso, eu me programei. Provavelmente, os próximos dias, eu vou ter a minha rotina das mentorias, dos atendimentos, mas eu vou tirar as minhas pausas intencionais, eu vou tirar mais tempo, por exemplo, você falou de passear o cachorro, eu vou passear mais tempo com a minha cachorra, né? Então, assim, são momentos conscientes e talvez agora me veio à mente, de repente é algo que ajuda, né, para quem está ouvindo a gente, não é procurar o equilíbrio, mas é perceber a intenção e a consciência.
Porque olha só, a nossa vida... Sabe aquele eletrocardiograma? Eu até falei, né? Acho que a maioria das pessoas já fez, ou se não fez, sabe que é assim, né? E é isso, a nossa vida é isso. Porque até no eletrocardiograma, quando tem uma linha, tem alguma coisa muito errada. Então, talvez a gente, claro, convida para o equilíbrio, mas pensa no equilíbrio como consciência e intenção. A partir daí, você pode fazer ações diferentes para preservar o seu negócio, a sua saúde, a sua família e prosperar, né, Si? Que eu acho que essa é a questão. Com certeza, Ju. Você sabe que amanhã eu tenho um dia super intenso, né? E você falando, eu já falei assim, os próximos dias que eu tiver gravação de podcast ou que eu for para São Paulo, eu vou deixar o próximo dia mais tranquilo. Eu não vou deixar, porque é algo sempre diferente, novo, que nos tira da zona de conforto e que o corpo depois ele precisa. E eu trabalhei como CLT, 19 anos. E depois que eu fui demitida da última escola que eu trabalhei como professora de música e que eu decidi não vou trabalhar mais, e foi que eu engravidei da Beatriz. Eu engravidei no dia que eu fui demitida. Olha só. Que beleza. Que liberdade, né? Que liberdade e como o corpo sente. Porque eu já estava tentando engravidar antes, não conseguia. Meu corpo sentiu, ele literalmente se abriu para uma vida nova. Sim. Né? É até emocionante, porque é uma vida nova para mim, para minha filha e para minha família. Então, como o corpo sente isso e como que a gente carrega isso. E aí, primeiro, uma das coisas que o empreendedorismo me deu é fazer o que eu amo com a minha verdade, não trabalhar do jeito que os outros querem ou acham que é. Então, isso é uma primeira liberdade de eu escolher os meus momentos, que isso eu já tenho essa liberdade também. Por exemplo, amanhã eu tenho uma consulta na pediatra com a minha filha 2h da tarde. Isso não existiria se eu tivesse como CLT. Ia ter que ser no período, na hora, ou de sábado que eu ia trabalhar, ou mesmo se eu me fizesse escrava do meu próprio trabalho. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre equipe, sobre como a gente gerir equipe, porque ao momento que a gente começa a escalar no nosso trabalho, isso pode ser tanto no corporativo quanto fora. Mas aqui, falando para o meu público, quando a gente começa a escalar o nosso negócio, nós precisamos de equipe. E nós precisamos de outros profissionais da mesma área ou de outras áreas que trabalhem com a gente. Como fazer essa gestão? Como realmente conversar, dialogar, treinar? E porque essa equipe nada mais é do que o nosso próprio legado. É alguém que vai transmitir o meu legado, da maneira que eu trabalho, da maneira que eu enxergo as coisas, da maneira que eu quero que a minha verdade, a minha mensagem seja transmitida. Como que a gente pode gerir essa equipe? Como que nós podemos encaminhar isso de uma maneira que não nos traga mais problemas, né? Ou mais energia. Como que a gente pode fazer isso e aceitar também as diferenças das pessoas? Porque isso vem de encontro, né? A pessoa vai fazer diferente de você. Exato. Para melhor, para não melhor. E como a gente vai lapidando isso? Perfeito. E aí eu acho que tem um ponto importante que a gente já começa, é o que eu falo, é o ponto sutil de quando a gente, né, empreende e quando a gente começa a se tornar empresária. Por quê? Quando a gente empreende, começa, né, a empreender, nem todas as pessoas têm aí uma formação em gestão e tudo mais. É o que eu falo, a gente tem o sonho, a alma e a ação. E aí, quando a gente começa, e eu já vi também, né, e mentorei pessoas que, nesse caminho, acabam começando uma equipe pelas pessoas que conhece, não pelas funções que precisa. Quem já fez isso na vida, levanta a mão. Né? Conheço fulano, vou chamar ele para trabalhar comigo. Aí, alguma coisa não rolou. Putz, como que eu vou falar com ele? Como que eu vou falar com ela? É uma coisa que eu já aprendi que eu não vou mais fazer. Perfeito. Eu não vou mais fazer. E o que acontece? Por que acontece isso? Porque quando a gente inicia, né, nesse novo trabalho, que é o nosso próprio negócio, a gente muitas vezes precisa de segurança, né? E já tem ali uma insegurança, porque é o que eu falo, né? Quando a gente sai da CLT. E aí a CLT, né, as questões todas a gente já sabe, né? As dificuldades, mas tem ali alguma coisa que é garantida todo mês, né? Dependendo, na maioria das vezes, como eu falei, o horário né, mais fixo. Quando a gente empreende, é tudo novo.
E aí a gente faz o quê? E tá tudo bem. Por isso que eu falei, é uma transição. Acho que, né, a maioria das pessoas faz isso. Nossa, eu preciso ter segurança de que alguém vai fazer aquilo que precisa ser feito e de confiança, né? E aí a gente traz não a pessoa que a empresa precisa, mas a pessoa que a gente conhece, que a gente sabe que pode ali, a gente vai confiar, né? Mas assim, confiança é algo que se constrói. E a gente, quando contrata alguém, então por isso que eu comecei de um passo antes, né? Porque a gestão da equipe, ela começa lá atrás. Quando você começa a escrever para que esta pessoa, que ainda não é conhecida, mas que função, quais são as habilidades, as competências, o que é que essa pessoa vai fazer, né, para otimizar e para trazer os resultados para o seu negócio. Isso é o job description. Perfeito, eu aprendi. É isso. Eu já sei. E começa tudo daí, É. né? Por quê? E aí entra esse segundo ponto. A gente, sabendo exatamente o que esperar da pessoa, facilita muito para a pessoa também. Porque esse é outro ponto, e aí já de novo entrando mais na gestão. A partir do momento que você tem clareza do que você espera e a pessoa tem clareza do que ela espera, já é um grande passo, né? Então, job description, como você falou, depois ter clareza de tudo isso. Um terceiro ponto, acompanhamento, que essa é outra falha que eu vejo acontecer demais, que é o seguinte, eu contratei, fiz a imersão de casa, job description, a pessoa começou, e aí assim, ela começou. E aí, cadê? Eu vou cobrar resultado, né? E aí a gente não espera, isso fica também como orientação, no momento que você for contratar alguém, principalmente as primeiras contratações antes de ter time, você precisa se programar para treinar essa pessoa, né? Então vai ser alguém que vai ficar ali do seu lado. E claro, né, feedbacks, tem ali toda uma literatura para feedback, mas sempre perceber e falar com a pessoa a respeito dos fatos, trabalhando primeiro como é que você tá, porque às vezes a gente está com muita raiva, irritado, qualquer coisa que a gente fale ali já vai soar, né, diferente. Se perceber e também falar dos fatos e orientar a pessoa daquilo que você espera dela. E feedback é um ato de amor. Guardem bem isso. Dar feedback, falar para a pessoa como ela está, o que ela tem que fazer, como que você quer que ela continue fazendo essa função junto com você, é um ato de amor. Porque você gosta daquela pessoa, você quer ela trabalhando com você, você quer que ela continue desenvolvendo aquele trabalho, mas às vezes ela não sabe o que está passando aqui. E para ela saber, você tem que falar, porque ela também não vai adivinhar. Então, o feedback é um ato de amor. É algo que eu aprendi, que eu venho fazendo. E a gente não administra e não faz gestão de pessoas, a gente faz gestão de combinados. Perfeito. Eu adorei ouvir isso e tenho praticado isso cada vez mais. O que foi combinado e o que não foi combinado. Então, o que foi combinado está sendo feito? Deu certo? Olha, tal ponto não deu certo, vamos ajustar. Assim fica melhor? Fica mais confortável? Se a gente deixar isso escrito, registrado num doc, numa tabela, né, no WhatsApp, num grupo de WhatsApp, vai ficar melhor para a gente se entender e não perder nada do processo, principalmente quando a equipe vai aumentando. Perfeito. Eu tenho feito isso e isso tem me trazido tranquilidade, porque você sabe que eu sou ansiosa, né, assim, nível hard. E aí isso tem me trazido uma tranquilidade também para administrar tudo isso e ter mais clareza. Porque, como eu disse, isso não é uma habilidade. Eu estudei a vida inteira para ser uma musicista. Perfeito. Eu não estudei a vida inteira para ser uma gestora. E por isso o seu trabalho é tão importante, né, Cí? Porque você fez esse caminho, né? Então você teve ali a experiência de tantos anos na sala de aula, atendendo aí várias pessoas. E hoje você tem a possibilidade de ensinar isso, né, para outros musicistas que têm muito para entregar para o mundo, mas que até por acharem, né, que não. E eu vejo isso também na área da saúde, né? Eu tenho mentorados que são psicólogas, assim, não, mas é área da saúde, como é que eu vou, né, escalar? Nossa, parece que a gente está falando uma coisa, né? E não, a gente está ensinando, a gente está propiciando que as pessoas expandam, né, aquele bem que elas fazem em menor escala para muito mais gente. Isso é muito precioso. Com certeza. E sobre escalar, outra coisa que eu queria falar aqui, que eu falo sempre para os mentorados, para quem eu converso, escala não combina com confusão. Então, você tem que ter metodologia, você tem que ter processos, você tem que ter tudo muito bem descrito, muito bem avaliado e realmente passo a passo, a
trilha do que acontece, senão você não consegue escalar. Senão vai ser sempre uma bagunça e você não consegue escalar, porque escala precisa de clareza. É como um voo, né? A escala tem que ter clareza. Eu vou até onde e dali eu vou até onde. Tem que ter clareza da onde você quer chegar, das trilhas que você vai ter que percorrer. Ju, conta um pouco aqui então para o pessoal como que é a sua mentoria, qual é a sua metodologia, os pontos que você trabalha e como que você conduz e direciona seus mentorados e suas mentoradas. Sim, a mentoria Soul, né? Em inglês é alma. Eu acho que quando a gente empreende, um tanto da nossa alma tá ali naquilo que a gente quer entregar. É uma mentoria de 12 encontros em que, num primeiro momento, eu ajudo a empreendedora, essa mulher, a ter clareza quem ela é. É um pouco do que você falou, e aí, o que eu gosto? Né? Eu estou empreendendo, talvez tenha começado ali, né, por força, né, de ter saído da CLT, de querer entregar ali, né, o seu fazer para o mundo, o seu servir para o mundo, mas sem muita base, né, sem saber exatamente também quem eu sou, como que eu me conecto comigo mesma. Poxa vida, será que quando eu estou sentindo determinadas emoções, eu faço uma gestão de pessoas diferente, né? Quem é que eu gosto de atender? Então, num primeiro momento, a gente tem maior clareza, né, dessa mulher, dessa empreendedora, dos seus valores inegociáveis. É o que eu falei, é o momento em família, é o almoço com o filho, né? Tem coisas que a gente não pode tirar da agenda, né? Não pode tirar da nossa agenda. Depois a gente olha para a bagagem. Então, assim, quais são as habilidades, competências, cursos e quem vem para a mentoria, né? Normalmente as pessoas que vêm para a mentoria são pessoas que já têm uma trajetória de vida, de experiência e buscam alguém para ajudar a acelerar algum desses processos. Então, eu tenho mentoradas que são mestras, doutoras ou que têm já uma grande experiência naquilo que fazem, mas ainda não se apropriaram de quem são, com segurança, inclusive para poder cobrar. Não é incomum se eu ter mentoradas que nos primeiros meses da mentoria já conseguem dobrar o faturamento. Por quê? Espera aí um pouquinho, olha, eu estudei pra caramba, eu tenho essa experiência, eu tenho essa expertise. E hoje a gente vê muita gente que com muito pouca expertise, eu falo até assim, competência técnica, fazendo vendas, né, de valores, e aí a pessoa fala para mim, poxa vida, Ju, mas olha só essa pessoa, sem querer desmerecer, mas, poxa, eu estudei tanto, eu tenho tanto para entregar, e eu transformo tanto a vida das pessoas, então, às vezes, ajustes, né, olhando para a bagagem, competências e habilidades, pequenos ajustes, inclusive, de forma de entrega, né, então... Muitas mentoradas acreditam naquela questão 1 a 1, seja por serem terapeutas ou por trabalharem, né, profissionais liberais, médicas. E aí a gente entende que hoje a gente tem uma possibilidade de ampliar, trabalhar outros produtos, outros serviços. E é essa bagagem que ela tem e que eu brinco, né? A gente abre e coloca tudo ali na mesa para conseguir, né, reestruturar ou mesmo criar novas possibilidades. E é por isso que o financeiro não tem como, né? Ele também vibra, né, quando a gente tem um olhar com clareza quem a gente é, a nossa bagagem e plano de ação, né? Então eu falo, minha mentoria não dá para fazer, vou deixar aqui no fone, é câmera aberta. Não é curso. Mentoria não é curso. Perfeito. Ainda que, claro, né, assim como a sua mentoria, a gente entrega muito conteúdo, numa né? plataforma, porque claro. Temos aí uma trajetória acadêmica que às vezes não deixa a gente sair, né? A gente entrega muito conteúdo na plataforma, mas assim, a mentoria é ao vivo, é passo a passo, é vivência. E a última fase, então, dos 12 encontros, então são 3 blocos, né? No último encontro é plano de ação. Eu brinco que é a hora que o pessoal, né, nem sempre gosta muito, mas é planilha, plano de ação, passo a passo. E aí a pessoa, né, a mentorada sai com uma estrutura de ter um negócio próspero, lucrativo, que não sacrifique a vida que você quer ter. Afinal, grande parte de nós empreende porque a gente busca liberdade, a gente busca flexibilidade e, de repente, a gente se vê ali numa gaiola que a gente mesma criou, sendo que, assim, a gente tem a chave e a gente não percebe, né? Adorei o que você falou. A gente pode criar a nossa gaiola ou não. Uhum. Adorei isso que você falou. Principalmente quando a gente tem o nosso próprio negócio. Com certeza. Agora, conta um pouquinho como que é a Juliana mãe, Juliana esposa, filha, irmã. Eu sei que esse final de semana você estava com a família, passeando. Então, como que você faz esse controle da sua vida, já que você é uma expert nesse assunto? Conta aí como que você faz o controle da sua vida pra gente se inspirar um pouco, amiga. É maravilhoso. Bom, primeira coisa, eu tenho aquilo que eu contei pra você, né? E pra vocês, que é inegociáveis. Então, assim, a minha manhã, ela começa com oração, ela começa com meditação, antes de eu levantar da cama. Por quê?
Assim como você, e assim como várias das pessoas que estão nos ouvindo, é aquele negócio, a gente acorda, né, com o celular ou são as outras atividades. Então, assim, se não dá, né, por conta de já ter ali, levar criança Você e me tal. entregou agora, porque hoje eu acordei assim. Já olhando o celular, tinha gente que tava vindo, perdeu o avião. Hoje eu já acordei assim, você me entregou agora. Sim, e vou te dizer, às vezes a gente precisa ter um controle muito grande, porque de fato tem demandas, né? Sim. Agora, 10 minutos, 15 minutos, eu abri o olho, eu vou fazer uma oração, é negociar. Por isso que eu falo, esses são os meus inegociáveis, e eu convido cada pessoa que está ouvindo a gente, qual que é o seu negociável? Eu acordo, eu faço minha oração, minha meditação. Tomo um copo de água, porque isso também só esse ano eu consegui, né, colocar, estabelecer como meta e cumprir. Tenho meu passeio com a minha cachorra. Então percebe que alguns momentos da minha rotina, eles são, né, não vou dizer rígidos, porque tem dia que não tem jeito, chove, ou estou viajando. Hoje, por exemplo, foi diferente. Mas assim, se ter clareza de quais são essas questões importantes. Outra coisa, primeira coisa que a empreendedora tira da agenda, quando a agenda começa a ficar muito mais corrida, exercício físico. Tá errado. E assim, é o que eu falo, né? Mentora é assim, né? Se a gente acolhe, mas assim, tem coisa que tá errado. Não dá para tirar. Eu pulei almoço. Pulou um dia de almoço? Porque lembra que o equilíbrio, ele é flutuante? Um dia de... ok. Não, eu pulei a semana inteira de almoço, eu tô emagrecendo, eu não fui na minha consulta, eu não consegui almoçar com meu filho. Aliás, eu era essa pessoa. Aliás, que me deu um clique, foi um aniversário do meu filho, que eu saí de manhã, né? Dei um beijinho nele na cama, quando eu cheguei à noite, ele já estava dormindo. Então, assim, isso para mim hoje é inaceitável. Então, eu tiro, por exemplo, momentos da tarde que o empreendedorismo me possibilita e vou tomar açaí com meu filho. Então, lembra que eu falei a consciência, intenção e ação. Esses 3 pontos, eles mudam a nossa vida. É ter consciência, então olha só. Poxa, Ju, hoje eu já acordei com o celular e tal. É um momento de consciência. Sim. Intenção, é isso que eu quero? Será que não dá para eu tirar 10 minutos? E ação, amanhã, então, os 10 primeiros minutos que eu acordar eu não vou usar. Isso para tudo. E é assim que eu hoje organizo a minha vida para que, e assim como você, eu empreendo, eu sou empresária, eu tenho a minha clínica, né? Eu atendo os pacientes em psicoterapia, tenho a mentoria, né? Que agora o grupo está cada vez mais forte, mas tinha ainda alguns atendimentos individuais. E eu, né, tenho ali várias possibilidades de que se eu não parar para perceber, eu entro de novo nesse ritmo. Então, consciência, intenção e ação. Eu acho que esse é o grande segredo. Maravilha, uma inspiração. Amanhã eu já vou acordar mais zen, sem ser zen, mas do meu modo zen. Perfeito. Do meu modo zen, né? Ju, queria que você deixasse uma última palavra, uma mensagem, um direcionamento. Se você pudesse mandar uma mensagem de WhatsApp para todo mundo, que todo mundo abrisse com 100% de abertura, que as pessoas lessem aquilo e que elas realmente aplicassem e executassem aquilo. O que você escreveria para as pessoas ou mandaria uma mensagem de áudio para que as pessoas realmente fizessem isso que você vai direcionar e sugerir agora? Eu achei tão lindo isso. Eu só tenho receio que eu não sei se eu conseguiria falar em uma frase, né? Mas o que eu... Pode ser num parágrafo. Pode ser, obrigada. Não no podcast inteiro, num parágrafo. No podcast. A primeira coisa, acredita em você. Essa é a primeira coisa. E a partir do momento que você acredita em você, você também vai se estruturando e trazendo pessoas à sua volta que vão te mostrar cada vez mais o seu poder de transformação, a sua habilidade, a sua luz no mundo. Porque esses dias eu até fiz um vídeo, né? Porque as pessoas às vezes me perguntam, mas esse negócio de propósito. Fala, o propósito da vida é viver. A gente precisa viver, a gente precisa compartilhar essa luz que cada um de nós tem e a gente precisa acreditar na nossa própria luz. Então, eu acho que essa seria a mensagem, mas aí eu queria que todo mundo abrisse, todo mundo acreditasse, porque eu tenho certeza disso. Eu acredito em você, né? E quando você também começar a acreditar, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar e vai ficar ainda melhor. Uau, arrasou. Gente, vocês estão vendo quem são minhas amigas? Eu sempre falo, nós somos a mistura e a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. Maravilhoso. E a Ju
É uma grande amiga. Muito obrigada, amiga, por Que ter vindo hoje aqui. Eu conheci a Ju num programa de mentoria, de mentoras, esse ano. E viramos grandes amigas. A gente divide quarto quando a gente vem para São Paulo. A gente conversa no WhatsApp, né? A gente se inspira uma na outra, porque eu vejo que eu realmente sou uma pessoa mais acelerada, a Ju mais centrada. E eu tô indo para São Paulo com a Ju. Pronto, eu vou dar uma centrada esses dias. Muito obrigada pela colaboração. Parabéns pelo seu trabalho, já cansei de falar isso para você. É notável o seu trabalho, a evolução sua profissional como empresária agora que a gente está se acompanhando. Eu sou fã, você sabe disso. E conte comigo sempre que você precisar, você sabe disso também. E nós estamos juntos. Muito obrigada. Obrigada por esse tempo de ter vindo aqui e compartilhar comigo e com todo mundo que está assistindo aqui, com o meu público. Gratidão, querida. Gratidão. Amém. Olha, se você gostou aqui desse episódio do podcast, você clica no sininho, já segue o canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Nós vamos deixar aqui todas as informações da Juliana, o Instagram dela, para vocês seguirem também. E eu quero que você continue aqui com a gente e compartilhe com mais amigos o nosso podcast. Até a próxima!